Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que, como vocês já podem ver aqui na capa, vai tratar sobre as palavras parônimas. Esse conteúdo vocês encontram na página 128. Então, peço que vocês, neste momento, abram os livros na página 128 para que juntos possamos dar início a esse conteúdo que é bem simples, na verdade, de tratar. Vocês vão ver que é super tranquilo e dessa forma, levando em consideração que é um conteúdo mais tranquilo, nós já vamos entrar na análise das questões da atividade da página 129, tá? Da atividade escrita em questão. Então vamos lá. Palavras parônimas. Leia as notícias a seguir. Rodovias de São Paulo têm tráfego intenso na noite deste sábado. Não é fácil a vida do motorista que tenta deixar a capital paulista neste feriado de carnaval. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, mais de 195 mil veículos passaram pelas vias até às 16 horas e 30 minutos deste sábado. Essa é uma notícia que foi retirada, do site da revista Veja, no dia 23 de março de 2011. Vejam, tráfego. Já na página 129, a manchete diz o seguinte: Bahia. Operação do IBAMA prende 5 suspeitos de tráfico de animais. Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, concluída na noite de quinta-feira, terminou com 5 suspeitos de tráfico de animais presos no sudoeste da Bahia. Os bichos seriam comercializados em feiras de cidades litorâneas. Já essa notícia foi tirada do site da Terra, certo? No dia 23 de março de 2011, exatamente o mesmo dia em que foi retirada a notícia anterior. Vejam, nós temos 2 palavras semelhantes nessas manchetes. Na manchete da página 128, nós falamos a respeito do tráfego. Já na manchete da página 129, nós falamos a respeito do tráfico. Ok, gente? Então, para que a nossa compreensão fique de forma mais clara, sobre esse conteúdo, nós já iremos partir para a análise das questões que se encontram na página 129, 130 e 131, ok? A primeira questão diz o seguinte: preencha as lacunas das frases com uma das palavras entre parênteses. Se necessário, consulte um dicionário. Por quê? Porque todas as palavras que estão aqui em parênteses são parônimas, que têm pronúncia parecida, escrita parecida, mas com um significado diferente. Então vamos lá, letra A. O réu foi, aí nós temos absorvido ou absolvido. A palavra absorvido significa absorver, trazer algum líquido, incorporar algum líquido. Enquanto que a palavra absolvido está relacionada ao sentido de perdão, de inocência, quando a pessoa é inocentada de alguma coisa. Então, na letra A, nós vamos completar com a palavra absolvido, com L, tá? Porque está no sentido de perdão. Letra B, o muro tem 10 metros de... Aí nós temos comprimento com O, comprimento com U. O comprimento com O está relacionado a tamanho, enquanto que a palavra comprimento com U está relacionada a uma espécie de saudação. Então, aqui nós precisamos preencher com comprimento com O, porque está relacionado ao tamanho. Letra C. Essas hipóteses, espaço, das circunstâncias. Aí nós temos a palavra emergem com E e imergem com I. A palavra emergem significa uma elevação. É como se aquilo que você está falando fosse superior aos demais termos. Enquanto que a palavra imergir está relacionada ao mergulho,
né? É como se uma estivesse acima, emergir com E, e imergir estivesse abaixo. Nesse caso, o nadador emergiu, porque ele esteve acima da superfície, né? Quando ele sentiu a falta de ar, ele saiu da água para poder respirar. Então, é emergiu com E. A letra E. Assim que respirou, o nadador imergiu. Se ele estava acima da superfície da água, quando ele conseguiu respirar, ele retornou para baixo da água novamente. Letra F. Letra E. Assim que respirou, que é o que eu tinha dito, né? O nadador imergiu para continuar procurando o navio submerso. Então, letra D, emergiu com E, porque ele saiu, né, da água, ele veio para a superfície. E na letra E, imergiu com I, porque ele voltou novamente, né, para abaixo da água, né? Letra F, guarde as compras na... Aí nós temos despensa com E e dispensa com I. A despensa é realmente o local da casa onde a gente guarda, né, compras, objetos de uso contínuo da residência. Enquanto que a dispensa com I está relacionada ao verbo dispensar, ou seja, deixar que alguém vá, que alguém seja liberado. Então, nesse caso da letra F, nós vamos completar com despensa, tá? Com a letra E. Já na letra G, diz o seguinte: no sábado ocorrerá aí espaço novamente de alguns jogadores. Despensa com E ou dispensa com I? Nesse caso, dispensa com I, porque os jogadores são liberados, estão sendo, né, liberados ali das suas atividades. Então, gente, apesar de serem duas palavras parecidas, elas não possuem o mesmo sentido, né? Possuem sentidos diferentes, além de ter também escritas diferentes. E essa explicação que a gente encontra logo abaixo da segunda manchete. Como você percebeu, essas notícias abordam temas completamente diferentes. A primeira fala sobre o tráfego nas rodovias de São Paulo, relacionado aí à circulação dos veículos, e a segunda fala sobre o tráfico de animais na Bahia, ou seja, a comercialização ilegal de animais. Observe que, embora sejam muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, as palavras tráfego e tráfico têm sentidos diferentes. E é por essa razão que elas são classificadas como parônimos. E aí nós temos no dicionário o significado de parônimos. Dizemos que duas palavras são parônimas quando, mesmo parecidas na escrita e na pronúncia, elas têm significados diferentes. Eu coloquei os vídeos exatamente para ilustrar para vocês. O tráfego, essa palavra tráfego, está relacionada ao trânsito de veículos, né? Ao vai e vem dos veículos nas rodovias, nas ruas, avenidas, enquanto que a palavra tráfico está relacionada ao comércio ilegal, né? De qualquer objeto que seja. No caso, na reportagem, a gente viu que era o tráfico de animais, um comércio ilegal de animais. Na página 130, nós continuamos aí na letra H. Ao sair do barco, o assaltante foi preso em, aí nós temos espaço, flagrante ou fragrante. Se essa palavra fragrante existe, existe. Ela é relacionada à fragrância, ao cheiro, ao odor. Já a palavra flagrante com L está relacionada ao ato, ao momento que alguém é pego cometendo determinada infração, determinada atitude. Então, nesse caso, o assaltante foi pego no ato, no momento. Então, nós vamos completar com flagrante, com a letra L, ok? Letra I. O Brasil recebeu muitos, e aí nós temos emigrantes com E e imigrantes com I. Gente, emigrante é aquele que sai do seu país, né, em busca de um outro local para viver, para residir.
O imigrante é aquele que vem de outro país, que entra no seu país, né? O imigrante é a pessoa que vem de fora, né, para o seu lugar, no caso, para o nosso país, né? Emigrante, como se fosse o brasileiro saindo para os Estados Unidos. Imigrante, um estadunidense que vem para o Brasil. Deu para entender melhor, né? Então, aqui o Brasil recebeu muitos imigrantes, pessoas que vieram de fora do nosso país para cá. Letra J. Espaço é um crime. Nós temos discriminação e discriminação. Discriminação está relacionada à separação, tá? Enquanto que discriminação é um termo jurídico que está relacionado a tirar a culpa de alguém. Nesse caso, nós vamos tratar discriminação com I, certo? Que é o ato de segregar as pessoas, separar as pessoas por cor, por raça, enfim. Letra K. O rótulo do produto discrimina com I, porque ele vai separar a quantidade de cada substância. Letra L. O prefeito vai, aí nós temos o espaço, o governador. E as palavras delatar, dilatar. Vocês que assistem jornal devem ter visto delatar, né? Fulano participou da delação premiada, ou seja, ele estava denunciando alguém, contando uma irregularidade. Enquanto que dilatar está relacionado a abrir, de estender, alargar determinada coisa. Então, aqui na letra L, a palavra é delatar, com E, tá? No sentido de denúncia. Letra M. O oftalmologista, aí aqui nós vamos usar o dilatar. Dilatou minha pupila. Ou seja, ele estendeu, ele alargou, né, a pupila. Letra O. O deslizamento da barreira era... Perdão, gente, eu pulei uma letra. Letra N. Vamos novamente dilatar com I. É alargar a abertura da mangueira. Agora sim, letra O. O deslizamento da barreira era, nós temos eminente com E, iminente com I. Uma coisa iminente é aquilo que está próximo de acontecer, tá? É provável que isso aconteça e aconteça rapidamente. Enquanto que eminente com E é algo que está acima, elevado entre os demais. Nesse caso, o deslizamento da barreira era iminente com I. Era uma coisa que aconteceria muito provavelmente, muito rapidamente. Letra P. Ele sempre foi tratado como um homem eminente, nesse caso com E, porque um homem que estava acima dos demais, que se destacava. E a letra Q, o aluno ganhou aplausos pelo eminente trabalho que desenvolveu, ou seja, um trabalho que se destacou entre os demais. Segunda questão, pede que a gente analise as frases a seguir. Então, primeiro ponto, a investigação da polícia fez emergir várias provas que incriminaram o médico. Essa alternativa está errada. Imergir, nesse caso, é como se estivesse abaixo, como se tivesse mergulhado. Aqui, a investigação da polícia fez com que essas informações fossem reveladas. Então, elas não imergiram com I, elas emergiram com E. Então, tá errado. Segunda, tem uma sessão de fisioterapia hoje. A palavra sessão está escrita aí com cedilha. A palavra sessão com cedilha significa separação. Por exemplo, seção de roupas de criança, seção de roupas de adultos. Então, essa seção com cedilha é separação. Aqui nós deveríamos ter a seção com 2 S, está relacionada à reunião, a agrupamento. Terceiro, então tá errado também. Terceiro, foram presos os imigrantes que não tinham permissão para ficar no Brasil. Se são pessoas de fora que vêm para o Brasil, não são imigrantes, elas são imigrantes. Então, o terceiro ponto tá errado também. Quarto ponto, o apresentador do programa discriminou as mulheres. O discriminar a gente já viu, tirar a culpa, né? Um termo jurídico que serve para tirar a culpa e inocentar. Aqui, o apresentador ele está separando as mulheres, né? Ele está discriminando, tratando elas como seres
inferiores a outros seres. Então, não é discriminou, e sim discriminou. Então, os 4 pontos estão errados. E a pergunta quer saber exatamente isso. Há erro ortográfico em? Resposta correta, letra E. Todas elas estão erradas. Terceira questão. Pede para a gente analisar a frase. O funcionário foi liberado para ir ao médico. Podemos dizer que o funcionário foi demitido, dispensado, discriminado, discriminado. Ele foi dispensado, né? Que é o significado real de liberado. Já a quarta pede para a gente marcar a frase que se completa com o segundo elemento do parênteses. Então, tem 2 palavras entre parênteses, mas somente a segunda é correta para poder completar a opção. Então, a resposta, como vocês já estão vendo, é a letra A. A crise fez com que muitos imigrassem para países mais estáveis, ou seja, fez com que muitas pessoas saíssem do seu próprio país para irem a outros países, certo? Da mesma forma, a quinta pede para a gente marcar a alternativa que se completa corretamente com o segundo elemento que está entre parênteses. A resposta correta está na letra C. O marceneiro cerrou com S a tábua na medida certa. Tia, e o significado? Cerrou com C está relacionado a fechar. Por exemplo, ele cerrou os olhos, os portões foram cerrados, tá? É o cerrou com C, no sentido de fechar. Enquanto que o cerrou com S é realmente o sentido de cortar. Então, nesse caso, letra C. O marceneiro cerrou com S a tábua na medida certa. E chegamos na nossa última questão, a sexta, que diz o seguinte: marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento dos parênteses. Então, as questões anteriores com o segundo e esta é com o primeiro. E a resposta correta está na letra B. No Brasil, é vedada a discriminação com I racial, embora haja quem a pratique, né? Discriminação com I, que está no sentido de separar, certo? Gente, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu gostaria de informar para vocês que a sessão do encerramento ela é bastante interessante e vai ser o objeto de estudo da nossa próxima aula. Então, vocês não vão responder a atividade agora, tá? Porque nós teremos uma aula destinada a essa sessão de encerramento, porque ela vai tratar sobre uma figura brasileira extremamente importante, né? Que ficou extremamente conhecida nacionalmente, ok? Então, até a nossa próxima aula.